Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos à Semana de Enfermagem. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho e sejam bem-vindos de onde você estiver assistindo a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar sobre a aplicação da ferramenta Timers na avaliação de feridas. E a gente tem aqui hoje a convidada a enfermeira Graziela, e ela vai falar para a gente sobre esse tema. A enfermeira Graziela Catiúcia de Carvalho Araújo é enfermeira pela UESP, é estomoterapeuta e também enfermeira na Estratégia de Saúde da Família em Piripiri, no Piauí. Muito obrigado, Graziela, por estar aqui com a gente e vamos ouvir um pouco mais sobre timers, né? Como funciona. Pode ficar à vontade. Oi, boa tarde. Então, minha apresentação já foi feita, né? Vamos começar a falar um pouquinho sobre essa ferramenta, que é a ferramenta Timers. Antes era ferramenta Time e ela já foi atualizada, como tudo sempre é atualizado. E é uma ferramenta que norteia os profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, em todo o processo de cicatrização. Então, essa ferramenta é a primeira coisa que deve ser feita quando você chega em um paciente que tem uma lesão. Essa ferramenta vai nortear todo o tratamento, todo o segmento que você vai fazer com aquele paciente. Então, foi feita, né, por um grupo de especialistas internacionais, e antes, como eu falei para vocês, era TIME, né, que é um acrônimo, né, agora são de 6 letras, que significa o T é você avaliar logo o tecido, o tipo de tecido naquela lesão. Então, a primeira coisa que você chega quando você encontra, né, uma lesão, você vai ver qual tecido tem naquela lesão. Como é que eu vou saber que tecido é esse? Esse tecido ele pode estar viável, ele pode estar inviável. E como que ele está viável e inviável? Como que eu vou saber isso? Então, o tecido viável é o tecido bom, é o tecido de granulação, é o tecido vermelho vivo, é o vermelho que está oxigenando, é aquele tecido que oxigena, né? Então, é um tecido que está em bom processo de cicatrização. Mas muitas vezes, quando nós chegamos, né, em um paciente, geralmente nós nos deparamos com um tecido inviável. E qual é esse tecido inviável? Esse tecido inviável pode ser uma necrose, né? Pode ser uma necrose de coagulação, que a necrose de coagulação é aquela necrose preta, né? Que você já vê na ferida, aquela que muitas vezes o paciente vai dizer para você que é uma casquinha, que é uma ideia errônea, né, de casquinha, que não é uma casquinha, é um tecido inviável, é um tecido com células mortas, é um tecido que sinaliza a infecção. E também nós temos o tecido com necrose de liquefação, que já é um tecido que ele tem uma característica amarelada, né? Um amarelo em cima também da lesão. E muitas vezes, quando você chega nesse tecido aí, que você começa a retirar, então a gente já vê realmente que tem sinais de infecção, né? Então, o I, ele já é o quê? São os sinais de infecção. Então, a primeira coisa, a avaliação do tecido, ele tá o quê? Viável ou inviável, né? E você já vai colocando aquilo como norte. Segundo ponto, que é o I, que são sinais de infecção. Então, quando você já vê aquele tecido e já vê outros sinais, né, de infecção, como o exudato, que a gente vai avaliar na próxima letra também, como o biofilme, né, que o biofilme hoje é o vilão também das feridas, né, das lesões, porque o biofilme, ele se forma na ferida, numa velocidade muito rápida, e eles são bactérias encapsuladas, então ele impede, né, e dificulta todo esse processo de cicatrização. Mas a gente vai ver mais lá na frente que nós já temos também como tratar esse biofilme, nós já temos também soluções para que a gente possa estar organizando isso. O M, vocês também que essas letras, elas são, né, foram feitas por especialistas internacionais, então as letras não coincidem com o que o M significa o exudato, né? Na realidade, vocês poderiam pensar que é o E, mas não é. O M significa o exudato,
o exsudato é fundamental, importante, né, na avaliação de feridas, porque nesse exsudato você vai ver o quê? A quantidade. Então, a ferida que está com bastante exsudato, né, é uma ferida que realmente nós temos que ficar de olho, porque essa ferida, ela tem um nível de infecção que a gente pode considerar alto, porque o exsudato, ele não pode estar nem em excesso e nem em pequena quantidade, porque a ferida, ela precisa também de um meio úmido para que ela complete todo o processo de cicatrização. Então, nesse momento, você vai avaliar quantidade do exsudato, na letra E. O odor, tem odor, não tem odor esse exsudato? Qual a característica desse exsudato, né? Nessa lesão, é um exsudato seroso, é um exsudato sanguinolento, é um exsudato purulento. E todas essas letras, vocês estão vendo que ela vai norteando o que você vai prescrever e usar no tratamento desse paciente. E também vai estar lhe dando esse norte da gravidade, né? Dessa lesão também. Então, aí foi acrescentado o R e o S posteriormente no Thymeris, porque hoje em dia nós temos muitas terapias adjuvantes no tratamento de feridas, que são terapias que aceleram o processo de cicatrização, como laser terapia. Nós temos do laser, desde o laser até a hiperbárica, as câmeras hiperbáricas, que são câmeras de oxigênio, que produzem um oxigênio puro naquela lesão e ajudam, né, aceleram esse processo de cicatrização. E também foi pensado que não pode separar nunca o fator social do paciente de todos os outros fatores. Então, esse S significa realmente já o acréscimo do S é o fator social, o fator psicossocial, adesão ao tratamento, né? Todos os fatores que possam estar relacionados no tratamento desse paciente, o apoio familiar e tudo o que possa estar envolvido no contexto também da família do paciente, do próprio paciente, inclusive também o grau de dependência desse paciente, todos esses fatores sociais, eles se encaixam nessa letra S. Então, dessa maneira, se você aplicar o Thymeris numa lesão, quando você for atender o seu paciente, você vai ter um norte completo, né? Então, assim, é uma ferramenta essencial para você nortear todo o seu tratamento e todo o processo de cicatrização da ferida. E o Thymeris, eu só vou fazer ele uma vez e pronto? Claro que não, né? Por quê? Porque todas as vezes que você for ver essa ferida, ela vai estar lhe dando uma resposta diferente, né? Então, essa resposta é como você vai mudando o protocolo, é como você vai ajustando o protocolo, ajustando medicação. Ah, tem muito exsudato hoje. Eu usei uma cobertura e da próxima vez vou aplicar o Thymeris. Hoje tem muito pouco exsudato, quase nada. Então, já vou usar outra que já forneça um pouco de exsudato, para que a gente consiga manter o controle. E nós temos também, eu acho que eu esqueci até de falar da letra E, que são as bordas da lesão. Vou fazer essa voltinha aqui das bordas. As bordas são tão importantes como o leito da ferida. Então, não tem como você fechar uma ferida se você não tiver condições da borda da ferida boa. Porque muitas vezes, eu digo que essa borda da ferida, né, que é ao redor da ferida, né, a área perilesional, que a gente chama, ela pode ser uma barreira, né, em todo o processo de cicatrização. Como que ela pode ser uma barreira? Essas bordas podem estar maceradas. Como é que macera? Macera com o exsudato que sai da ferida contaminado, extravasa para a borda da ferida e ela macera, porque ela vai ficando de uma cor esbranquiçada e aquilo ali faz com que estagne também. Aquela borda ela não fecha, né? Ela não sai do lugar. Então, você tem que ter o controle da borda também, né? Essa borda ela tem que estar em condição viável também para que essa ferida ela feche, porque a ferida ela fecha de baixo para cima e de fora para dentro, né?
Então, de fora para dentro, a gente já está falando da contração das bordas. Então, essas bordas têm que estar numa qualidade boa para que possa acontecer todo esse processo da cicatrização. Então, vamos lá. Existem feridas de difícil cicatrização antes, né? Tem até ainda na literatura feridas crônicas. Então, feridas crônicas, esse nome mudou também. Já teve atualização, estudos, e quando a gente fala em crônica, a gente tem a ideia de que nunca na vida vai ficar boa, né? Essa pessoa, essa lesão. Então, foi mudado esse termo crônica para feridas de difícil cicatrização, que são feridas que existem, que muitas vezes a gente chega com o paciente e esse paciente já tem uma ferida lá de 8 anos, de 6 anos, de 1 ano. Então, são feridas de difícil cicatrização. Por que que tem essas feridas que não cicatrizam? Então, essas feridas não cicatrizam por inúmeras coisas, principalmente por a falta de investigação no fator, né, na causa base daquele paciente. Muitas vezes o paciente está com uma ferida lá e ele achou que foi uma aranha na perna. E quando você vai lá ver essa ferida, que não é uma aranha, coisa nenhuma, você vai ver que esse paciente tem uma doença de base, que ele tem uma doença circulatória de base, né? Então, aqui você termina vendo que aquela ferida que o paciente achava que era uma aranha é uma úlcera venosa, né? Que tem todo já essa doença de base associada a essa ferida, não fecha nunca. Por quê? Porque não está sendo tratada a causa de base. Então, está tratando a ferida, enxugando o gelo. E a causa de base que ela prejudica todo esse processo da cicatrização, não está sendo tratado. Então, assim, as feridas que são de difícil cicatrização, deve ser investigada a causa base, né, para poder ver o paciente numa visão holística, um todo, não ninguém vê só a ferida. Sempre que a gente vai tratar, a gente vai tratar o paciente dessa forma holística, como eu falei para vocês, né? Tratamos a causa ou a consequência. Nós temos que ir atrás de toda a causa que rodeia aquela lesão daquele paciente. Mas por quê? Quais são as comorbidades? O paciente é tabagista, o paciente tem diabetes. Então, tudo isso está por trás de uma ferida de difícil cicatrização. Feridas crônicas, eu acabei de falar, que agora mudou, são feridas de difícil cicatrização. Existe feridas por consequência da hanseníase, que é um mal perfurante plantar, que esse paciente tem uma perda de sensibilidade nos pés. Então, é uma ferida que ela tem uma demora maior também para tratar, mas a gente hoje tem tecnologias, nós temos curativos especiais, temos tecnologias adjuvantes, e tudo isso a gente vai juntar com o conhecimento para poder a gente estar conseguindo êxito nessa cicatrização. E a ferida só cicatriza com material caro? Lógico que não. A ferida cicatriza com olhar clínico detalhado, com o conhecimento. Então, muitas vezes você pode não ter nada, como muitas vezes a gente se depara no nosso próprio ambiente de trabalho, quando falta materiais, e a gente vê que a gente está vendo a ferida ali, e vê o que eu tenho, o que eu posso fazer, qual é a fase dessa ferida, tá? Eu posso usar isso aqui que eu tenho? Posso usar isso aqui? Eu não tenho um PHMB, que é uma solução melhor, mas eu tenho um soro fisiológico, né? Eu tenho o quê? Um odirassol. Então, o principal para cicatrizar uma ferida não é o curativo que você usa, é o conhecimento que você usa, é o olhar clínico que você vai estar ali envolvido, sabendo qual é a fase que aquela ferida está, aplicando timers, você já vai ter um norte, né? Tem infecção? Não tem infecção? Como que está isso data? Eu poderia usar isso? Não. Eu poderia usar isso? Sim. E aí que você vai ter esse norte que você vai conseguir ter êxito, sim. Eu já fechei várias feridas na própria unidade básica de saúde com material que nós temos, sem ser materiais especiais, sem ser curativos especiais. Então, o importante de tudo é a avaliação bem feita, né? Eu até falo muito isso, o básico bem feito, né? É fazer o básico bem feito que você consegue também êxito. Os desafios no tratamento de feridas, né? Muitas vezes é olhar para o curativo antes de olhar para a ferida, você achar que a ferida
ela só vai cicatrizar se eu vou colocar uma coisa mais cara, uma coisa melhor, não. Aquilo que eu vou colocar mais caro, melhor, que são produtos com tecnologia melhor, ele vai acelerar esse processo de cicatrização, né? E também um dos desafios também é a falta do protocolo, a padronização de tratamentos, as investigações, a bioquímica associada também. Muitas vezes um paciente ele tem uma ferida e você está ali só enxugando o gelo, botando coisa na ferida, e você não atentou que aquele paciente tem uma anemia, né? Aquele paciente ele tem uma anemia, então essa questão da padronização, de protocolos também, né? Onde você, no seu protocolo, você vai estar podendo colocar o que é a solicitação da bioquímica do paciente, para ver tudo que está por trás dessa lesão. E nem sempre só é o curativo melhor, só o curativo caro ali que você vai estar utilizando. Então, o Timeris, como eu falei para vocês aqui, né? Aqui já essa ferramenta é para ser uma ferramenta de bolso, principalmente quem está iniciando os cuidados com o tratamento de feridas, quem está fazendo pós, quem não está, ou quem se interessa por essa área das feridas, ele tem que ter esse guia de bolso, que é o Timeris. Por quê? Porque o Timeris, se você não fizer o Timeris na sua prática, você vai ficar perdido. Porque você chega lá na ferida e você não vai saber por onde começar. Eu não sei por onde começar. Aí o que faz? Faz só o básico mal feito, que jogou soro, limpou e pronto, fechou. Não bota nem nada, aquela gás vai grudar naquela ferida, não sabe o que isso dá, está saindo daquela ferida. Então, até uma dica que eu dou, sempre o curativo anterior, aquele que você tira, ele é tão importante como o que você vai fazer, porque aquele curativo que você tira da lesão, você está vendo o que saiu ali da ferida, ela conversa com você. Então, já faz parte do time, você vê a quantidade do exudato, você vê a característica do exudato, o odor, né? Tem odor, não tem odor. E aquele curativo anterior, ele lhe diz tanto, ele lhe diz essa ferramenta Timeris, então, assim, é muito importante que você consiga organizar a sua maneira de trabalho com protocolos, com ferramentas de bolso, porque o Timeris, quando você se habitua a fazer o Timeris, é automático. Você chega na lesão, você já vê, né? Tecido, né? Você já começa. É automático. Então, isso aqui vai ser um início, né? Você chegou, já está começando a trabalhar e não tá sabendo por onde começar. Então, posteriormente, já é tão automático que você já faz o timer na hora que você olha para a ferida ali. Você abriu aqui, você já está vendo ali, né? Tem tecido viável, tem infecção, o exudato em grande quantidade, as bordas estão maceradas. O que eu vou usar aqui? Será que eu posso usar um laser? Né? Se eu tiver habilidade e cursos e treinamento para o laser, posso. Quem que vai ficar me ajudando aqui na casa? Como é que vai ser? Esse paciente ele tem a mobilidade muito reduzida, o social. Quem é dessa casa que pode ajudar a gente, que pode estar nos ajudando no processo de cicatrização desse paciente? Então, o timer já fica automático, né? É uma ferramenta importantíssima e eu acho, assim, muito boa nesse processo de tratamento de feridas, né? Muito, muito importante para quem é da saúde, enfermeiros, médicos. Então, aqui já foi falado bastante o tecido, o tipo de tecido, o I, que é a infecção, aí o M, que é a umidade, que a umidade se refere à quantidade do exudato que sai da lesão, as bordas, como é que tá essas bordas maceradas, hiperemiadas, com epíbole, que é quando é uma situação onde essas bordas, elas fecham, né, elas dobram para dentro, né, que elas entendem ali que terminou aquele processo de cicatrização e não terminou. Então, elas como se estivesse cicatrizando ao contrário, as bordas, entendeu? E os recursos, é o que a gente já falou, que quem vai utilizar aí nesse paciente, o social, que é toda a rede de apoio que a gente vai ter na casa desse paciente e do próprio paciente também. Nesse momento aí do timer, você vai sempre identificar necrose, como eu já falei, necrose seca, né? Necrose, esfacelo, biofilme, e o que a gente vai fazer? Aí o que a gente vai fazer é o que aquela lesão está dizendo para a gente.
Tem uma necrose seca, como essa figura aí abaixo, né? Uma necrose de coagulação. Então, o enfermeiro que é habilitado em tratamento de feridas, ele consegue fazer um desbridamento, e esse desbridamento ele vai decidir qual é a forma, se é autolítico, químico, mecânico ou instrumental conservador. O biofilme, como eu falei para vocês, que o biofilme a bactéria não achou o que fazer, ela ainda encapsula um monte de bactérias junto em cima da ferida para dificultar muito nossa vida. Mas aí a ciência vai lá e derruba isso, porque hoje nós temos soluções antissépticas, soluções de limpeza que elas agem no biofilme, vai tirando ele daquela lesão, e ele muito rapidamente se reproduz novamente. Aí é como a gente vai ver o tempo que a gente vai estar fazendo aquela troca desse curativo. Tem biofilme, vamos ver como é que eu faço, porque eu tenho que tirar esse biofilme aqui, porque ele adere no leito da ferida. E tudo é questão de equilíbrio, como eu falei para vocês, o exudato não pode ser em excesso, nem pode ser escasso, porque a ferida também ela precisa de um meio úmido, adequado para cicatrizar. E os curativos que a gente vai usar, só quem pode dizer isso para a gente, não sou eu, não, é a ferida que você está. Então, essa ferida é exudativa, essa ferida é seca, então, e é isso que vai fazer, de acordo com o timer, a gente vai decidindo e fazendo os protocolos daquele paciente. Protocolo que eu sempre digo que é individual, porque não é uma receita de bolo, fazer um protocolo aqui, todo paciente que tiver essa lesão vou usar. Não, porque a lesão dele se manifestou diferente daquele outro paciente para mim. Então, não existe receita de bolo, não tem como ter sempre protocolos só formados. E aqui também a questão das feridas, as bordas, toda vida essa borda está macerada, esbranquiçada é uma borda macerada. Hoje nós temos maneiras de tratar a borda macerada, hiperqueratose, epibolia, que são condições de bordas da área perilesão, que elas dificultam esse processo da cicatrização. E nós temos hoje também tecnologias que a gente trata essas bordas para poder a gente conseguir o êxito, né? E cicatrizar de uma maneira mais rápida. E as feridas de difícil cicatrização, nós também temos hoje em dia, a tecnologia está a 1000 por hora, nós temos inúmeras tecnologias no tratamento de ferida, que o laser, eu sou um fã do laser, né? Eu sou até suspeita para falar, sem nenhum conflito de interesse também, mas eu amo o laser. O laser é uma terapia adjuvante que ela tem um poder de cicatrização imenso através da luz, né, da fotobiomodulação, e nós temos milhões de tecnologias, nós temos ozônio, nós temos hiperbárica, nós temos várias tecnologias agora a favor da cicatrização. E o paciente é visto como um todo, numa visão holística, eu já falei para vocês, tem que ver todo o estado nutricional do paciente, bioquímica desse paciente, comorbidades, causas básicas, tabagista, porque isso tudo interfere no processo de cicatrização. Então, se você for tratar só a ferida, você vai enxugar gelo. E a importância do registro, que é a questão do registro, como qualquer profissional, não somente o profissional da enfermagem, todos os profissionais da saúde, eles têm que ter um respaldo e uma proteção com você mesmo, né? Com o seu código de ética, de estar registrando. Tem ferramentas, hoje em dia também tem aplicativos de registro, tem aplicativos que medem a ferida, que medem a lesão. Então, eu utilizo aplicativos e já utilizo também esse prontuário, no aplicativo que você vai evoluindo a lesão do seu paciente, você vai colocando as fotos, tem um registro fotográfico, tem as autorizações para registro fotográfico, e todo esse processo de estar nessa questão da documentação, de você se documentar eticamente, é muito importante para você como profissional, e importante também para todos os fins, até para a família. Também, muitas vezes, eu faço essa troca de relatos com o profissional médico vascular. Eu tenho um paciente que eu encaminhei para o vascular e eu já vou mandar meus relatórios para ele, com fotos do paciente e tudo. E muitas vezes, o profissional, ele me dá também esse feedback, né? Quando eu mando esse relatório que ele olha, lê, ele me dá o feedback. Então, ele já sabe o que está se passando naquela ferida ali.
e ele já tem noção, sabe o que eu estou usando naquela ferida, que ele pode passar alguma coisa a mais para me ajudar, como a questão dos antibióticos que os enfermeiros são, né, tem ainda essa restrição, mas nós temos muita a prescrição, hoje em dia já nos permite muita coisa, de acordo com os conselhos Corem e COFEN, nós já temos muitas, principalmente no tratamento de ferida, entrou a papaina, entrou várias coisas que a gente pode estar prescrevendo, também podemos solicitar outros exames já, né? Então, assim, isso é muito importante. O social já falei bastante também, e é isso que eu tinha para passar para vocês, eu espero que tenha ficado claro, né, que seja importante na vida profissional de vocês, e muito obrigada. Esse é meu Instagram, quem quiser, lá tem os relatos de feridas e tem casos, estudos de casos, e vocês podem estar dando uma olhada também. Muito obrigada. Então, essas são as referências, né, aqui são as referências que foram utilizadas para mostrar esse conteúdo para vocês, né, e agradeço o espaço aberto, saúde, né, por esse momento aqui, por poder participar e poder também colaborar com todos vocês aí nessa jornada aí profissional e científica, né?